Você já se perguntou por que um homem some justamente quando tudo parecia fluir? Um dia ele está presente, interessado, intenso, e no outro, desaparece. Silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. O mais estranho é que, depois de um tempo, ele volta como se nada tivesse acontecido. E o pior, parte de você, mesmo irritada, sente aquele impulso de responder, de dar mais uma chance, de entender o que houve. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo, o sumiço e o retorno, revela muito mais sobre a mente masculina do que sobre o que ele sente por você? Que o sumir não é sempre falta de interesse e o voltar não é sempre arrependimento? Segundo Jung, o comportamento do homem é o reflexo direto do que ele ainda não compreendeu em si mesmo. E quando ele some, o que ele está tentando fugir não é de você, mas de algo dentro dele que você, sem perceber, despertou. Mais adiante, eu vou te revelar o sinal psicológico mais claro de que o homem que some e volta ainda sente algo real. E por que esse tipo de homem nunca consegue te esquecer completamente, mesmo quando tenta seguir em frente. Mas primeiro, precisamos olhar com calma para esse movimento misterioso do masculino. Porque o homem que some e volta não é simplesmente indeciso. Ele está preso em uma luta silenciosa entre o desejo e o medo, entre o impulso de se conectar e o instinto de se proteger. Você provavelmente já viveu isso. Ele te procura com entusiasmo, cria planos, mostra interesse genuíno. E então, sem aviso, o ritmo muda. As mensagens diminuem, os planos ficam vagos, o olhar parece distante. Ele não briga, não termina, não explica. Ele apenas desaparece. E quando você tenta entender, ele some ainda mais. É nesse ponto que a mente feminina começa o torturante jogo da dúvida. Será que fiz algo errado? Será que falei demais? Será que ele nunca sentiu nada? Mas o erro está em achar que o sumiço dele é sobre você. O desaparecimento é uma resposta interna, um reflexo automático da psique masculina diante da vulnerabilidade. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla, e o homem, quando sente algo que o desarma, tenta controlar o que sente negando. Ele se afasta não porque não quer você, mas porque não sabe como lidar com a intensidade que sente perto de você. Mais adiante, eu vou te mostrar exatamente o que acontece na mente e no corpo de um homem quando ele percebe que está começando a se envolver de verdade. E por que esse é o ponto onde ele mais tende a sumir? Agora respire e pense em todas as vezes que isso aconteceu. Um ciclo que se repete, nomes diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo padrão. No começo, o entusiasmo, depois o silêncio e, inevitavelmente, o retorno. Ele sempre volta. Talvez não com as mesmas palavras, mas com o mesmo olhar, o mesmo tom, a mesma tentativa de reabrir o que ele mesmo fechou. E sabe o que é mais confuso? Ele volta com aquela leveza irritante, como se nada tivesse acontecido. Pergunta como você está, comenta algo trivial, tenta puxar assuntos sem mencionar o sumiço. Esse comportamento, que parece falta de empatia, é na verdade um mecanismo de defesa. O homem volta dessa forma porque o ego dele não suporta o peso da culpa. Ele precisa acreditar que o afastamento foi natural, que você o perdoou, que o vínculo ainda está disponível. Mas dentro dele, há outra história acontecendo. O sumiço é o momento em que o inconsciente dele tenta recalcular as emoções. O retorno é quando a falta vence o orgulho. Ele vai, porque precisa recuperar o controle. Ele volta, porque o inconsciente o chama de volta para o símbolo que o transformou. Você. E aqui está algo que poucas pessoas sabem. O homem nunca volta para o mesmo lugar. Ele volta para tentar recriar a sensação que teve contigo, aquela que ele não consegue reproduzir em outro lugar. O desaparecimento, em muitos casos, é uma tentativa de apagar a memória emocional que você deixou. Mas quando o vazio se instala, o inconsciente o empurra de volta à fonte original da emoção. É por isso que ele retorna. Não porque mudou, mas porque o laço energético ainda o prende. Mais adiante, eu vou te revelar como reconhecer quando o retorno dele é autêntico
e quando é apenas carência disfarçada de saudade. Agora, observe o padrão. Ele aparece quando sente curiosidade, quando você o intriga, quando há mistério. E ele desaparece quando sente profundidade, quando o vínculo começa a exigir verdade. O homem que não está pronto para amar de forma madura teme a entrega, porque ela exige que ele enfrente o próprio medo da perda. Quando você se torna emocionalmente real, ele se sente vulnerável, e o instinto dele é correr para restaurar a ilusão de controle. Mas o erro não está em sentir. O erro está em não entender o que esse afastamento significa. Porque o homem que some não é necessariamente frio. Às vezes ele está em choque. O amor para ele é uma invasão. Ele não entende o que está sentindo, só sabe que o chão tremeu. E o sumiço é o modo inconsciente de respirar de novo. Você já reparou como, depois de um tempo longe, ele sempre volta mais calmo, mais doce, mais aberto? É porque o inconsciente já processou o que ele não conseguiu lidar na presença. O retorno é o estágio seguinte da assimilação emocional. Mas aqui está a verdade dura. Ele só volta quando sente que o campo ainda está aberto. O homem sente quando a energia da mulher ainda o acolhe. Se ao sumir, ele sente que o espaço está intacto, ele retorna para preencher o vazio. Mas se ao voltar encontra você diferente, firme, centrada, o inconsciente dele entra em conflito, e é aí que o jogo muda. Mais adiante, eu vou te mostrar como transformar o retorno dele em um espelho do próprio poder, e não em um ciclo sem fim. O sumir e voltar é o reflexo de uma mente que ainda não amadureceu emocionalmente. Jung chamava isso de repetição arquetípica. O comportamento inconsciente que tenta resolver um trauma antigo revivendo-o. O homem que some revive o padrão da ausência, talvez de uma mãe emocionalmente distante, de um amor que o rejeitou ou de uma mulher que o fez se sentir pequeno. Ele repete o afastamento como forma de controlar o medo da rejeição. Ele some antes de ser deixado, e quando percebe que o vínculo ainda existe, volta, como quem pede ao destino mais uma chance de resolver a própria história. Mas o ponto crucial é: você não está aqui para ser o espelho do trauma dele. Você está aqui para entender o que esse ciclo diz sobre o seu próprio poder. Comenta "Eu sou magnética", se isso faz sentido, porque o que vem a seguir é o início da virada. A mulher que entende esse padrão não se desespera com o sumiço. Ela observa, porque ela sabe que enquanto o ego dele foge, o inconsciente o traz de volta. E o verdadeiro poder não está em ir atrás, está em permanecer inteira. Mais adiante, eu vou te revelar o primeiro sinal inconsciente de que ele vai voltar, mesmo que tente se convencer do contrário. E mais importante, como usar esse retorno a seu favor sem precisar reabrir a ferida. Por enquanto, lembre-se de uma coisa: o homem que some e volta não é seu inimigo. Ele é um homem em conflito. E você, quando entende o que esse comportamento significa, deixa de ser a mulher que espera e se torna a mulher que compreende. Aqui não cobra presença, cria magnetismo. Aqui não exige explicação, desperta consciência. E é aqui que a jornada começa. Porque o que esse ciclo revela não é sobre o amor dele. É sobre o seu poder de despertar no homem o confronto com a própria alma. O homem que some e depois volta não está simplesmente brincando com os sentimentos de uma mulher. Ele está tentando sobreviver à intensidade de algo que o mente racional não consegue controlar. A psicologia masculina é regida por forças inconscientes que Jung chamava de complexos autônomos. Partes da mente que ganham vida própria e decidem por ele, mesmo quando ele acredita estar no comando. E o amor, quando é verdadeiro, ativa justamente o complexo que ele mais teme, o da entrega. Por isso, quando ele começa a se envolver de verdade, algo dentro dele dispara um alarme invisível. Ele sente prazer, conexão, desejo e, ao mesmo tempo, um medo que não entende. Esse medo não vem de você. Vem da memória inconsciente de perda, de humilhação, de abandono. Então ele recua. Ele precisa do afastamento para manter o ego vivo. Só que o amor não morre no afastamento. Ele fermenta.
Mais adiante, vou te revelar o sinal mais poderoso que indica quando o afastamento dele já começou a se transformar em saudade. Mas primeiro, entenda o padrão. O sumiço dele é sempre precedido por um momento de vulnerabilidade. É quando ele se abre, fala de algo íntimo, demonstra um sentimento real, se deixa ver de verdade. É nesse instante, e não antes, que o medo se instala. A entrega emocional é o gatilho da fuga. E aqui está o primeiro segredo. O homem que some após um momento de conexão profunda não está te rejeitando, está tentando se recompor. É como se o inconsciente dissesse: você foi longe demais, recue antes que perca o controle. Ele precisa recuperar o personagem que construiu para sobreviver. O personagem do homem racional e invulnerável, que não se deixa dominar por emoções. Quando ele volta, volta porque perdeu a batalha com o próprio inconsciente. A lembrança do que sentiu o persegue. Ele tenta se distrair, sair, conhecer outras pessoas, mas nada preenche o mesmo espaço. É aí que o retorno começa a ser planejado, não de forma consciente, mas como um impulso. Ele pensa: só quero saber como ela está. Mas o que ele realmente quer é se reconectar com o estado emocional que só viveu com você. Mais adiante, eu vou te mostrar como identificar se o retorno dele é genuíno ou apenas um pedido inconsciente de alívio. O segundo segredo está nas sutilezas do comportamento dele quando volta. Ele nunca volta da mesma forma que saiu. Observe. Se ele volta brincando, rindo, fingindo que nada aconteceu, é sinal de defesa. Ele tenta mascarar o constrangimento do abandono com leveza. O inconsciente dele ainda teme a dor. Mas se ele volta com um tom mais calmo, mais introspectivo, perguntando de você sem pressa, é sinal de que algo mudou internamente. A culpa se transformou em saudade, e a saudade em curiosidade. O terceiro segredo é entender que o sumir e o voltar são faces do mesmo arquétipo, o herói ferido. O herói precisa provar que é forte, e o amor o confronta com a própria fragilidade. Quando se aproxima demais, ele teme perder o controle. Então, para restaurar o ego, ele desaparece. A fuga é o ritual de reafirmação da masculinidade ferida. Mas o herói também é curioso. Depois que se sente forte novamente, ele volta para testar se ainda pode vencer o dragão. O dragão, nesse caso, é a intensidade do sentimento que você representa. Jung dizia que o amor é a força mais perigosa para o ego masculino, porque dissolve as fronteiras que ele usou a vida toda para se proteger. E é por isso que o homem que some e volta é, na verdade, o homem que ainda não aprendeu a amar sem medo de desaparecer. Mais adiante, eu vou te revelar o que acontece dentro dele durante o silêncio, e como, mesmo afastado, ele continua preso ao vínculo energético com você. Durante o afastamento, o homem passa por uma sequência emocional previsível, mesmo que ele não perceba. A primeira fase é a racionalização. Ele se convence de que se afastou porque era o certo, porque não quer se envolver demais, porque precisa de espaço. É a mente tentando justificar o que o corpo e o coração não conseguem explicar. A segunda fase é o entorpecimento. Ele busca distrações, novas conversas, trabalho, academia, amigos, tudo para silenciar o vazio que ficou. Só que o inconsciente é paciente. Ele espera. E então chega a terceira fase, o retorno do símbolo. Uma lembrança, um sonho, uma música, um perfume. Algo o conecta de volta a você. E de repente, ele sente saudade. Mas não é saudade de presença. É saudade da emoção que vivia ao teu lado. É o inconsciente chamando. Esse é o ponto em que o retorno se torna inevitável. Ele sente que precisa te ver, mesmo que seja só para conversar. E é nesse instante que o poder muda de mãos. Porque agora não é você que precisa dele. É ele que precisa da sensação de paz que você despertava. Mais adiante, eu vou te mostrar como manter essa energia magnética para que, quando ele volte, o campo ainda seja seu, e não dele. O quarto segredo é compreender que o homem que some e volta está em um ciclo de autossabotagem.
Ele cria o caos inconscientemente para testar se o amor resiste. É um mecanismo arcaico. Ele teme ser rejeitado, então te provoca a desistir. Quando você permanece firme, ele sente segurança. Quando você reage com desespero, ele confirma o medo de que o amor o aprisiona. É por isso que a mulher que entende o jogo psicológico não persegue, ela observa. Quando ele some, ela não corre atrás. Quando ele volta, ela não se apressa em perdoar. Ela reconhece o padrão e se torna espelho. E o espelho não implora, apenas reflete. O quinto segredo é o mais profundo. O retorno é sempre um pedido inconsciente de perdão. Mesmo que ele nunca diga, o ato de voltar é a confissão silenciosa de que ele errou. Ele volta porque o inconsciente dele sabe que o amor verdadeiro não se apaga com o tempo. E ainda que ele não entenda racionalmente, ele sente que há algo inacabado. O retorno é a tentativa de fechar um ciclo emocional que o ego interrompeu. Mas aqui está a verdade que poucos enxergam. O homem só volta de verdade quando sente que você não precisa mais dele. Porque o que o inconsciente masculino mais respeita é a mulher que se sustenta sozinha. O amor para ele é um campo de força. Se ele sente que você depende, ele foge. Se ele sente que você está completa, ele se aproxima. O mistério está em ser desejável, sem ser carente. Mais adiante, eu vou te mostrar a diferença entre a mulher que o faz voltar e a mulher que o faz ficar. Agora, veja como o arquétipo se manifesta. O homem que some e volta vive o mito de Orfeu e Eurídice. Ele desce ao mundo das sombras, o afastamento, sente a dor da ausência e depois retorna, tentando resgatar o amor perdido. Mas no mito, Orfeu falha, porque olha para trás antes da hora. Ele volta ao passado sem estar pronto para sustentar a luz do amor. Esse é o erro de muitos homens. Voltam, mas não transformados. Voltam porque sentem falta, não porque estão prontos. E é por isso que você precisa reconhecer o tipo de retorno. Quando ele volta com leveza, mas sem profundidade, é o retorno do ego, o Orfeu que ainda não atravessou o inferno. Quando ele volta com silêncio, com olhar sereno, com vontade de entender, é o retorno da alma, o Orfeu que finalmente viu o valor da perda. E esse é o sexto segredo. O homem que volta diferente, volta porque finalmente entendeu o próprio medo. A ausência foi o espelho que o fez enxergar o que perdeu, e o silêncio, o remédio que o obrigou a ouvir o coração. Mais adiante, eu vou te revelar como essa compreensão muda tudo na prática, e como você pode se tornar a mulher que ele nunca mais vai querer perder. Por enquanto, grave isso. O sumir e voltar não é o problema, é o sintoma. O verdadeiro desafio é entender o que o mantém preso ao ciclo. E a resposta está dentro dele, mas o espelho está em você. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Quando um homem se envolve com uma mulher que o toca na alma, ele muda mesmo que resista. E o sumiço é apenas a prova de que a transformação começou. Então, quando ele desaparecer, não se desespere. Ele não está indo embora de verdade. Está tentando sobreviver à própria revolução interna. O amor foi o catalisador. O retorno será o efeito colateral. E se isso faz sentido, comenta Eu Sou Magnética, porque o que vem a seguir vai te ensinar como lidar com o retorno dele com poder, sem perder a essência, e como usar o próprio silêncio como a linguagem mais sedutora e curativa que existe. O homem que some e depois volta não vive apenas um conflito emocional. Ele atravessa uma batalha arquetípica dentro da própria alma. Jung dizia que o amor desperta no homem o confronto entre o herói e a sombra. O herói quer conquistar, provar seu valor, dominar o território do amor. Mas a sombra, que representa o medo, a insegurança e as feridas antigas, o puxa para baixo. Cada vez que ele se envolve com uma mulher que o toca de verdade, o herói sente o chamado da alma e a sombra reage. O sumiço é o momento em que a sombra vence. O retorno é quando o herói tenta recuperar o controle. A neurociência explica isso de forma quase poética.
quando um homem se apaixona, o cérebro dele entra em um estado de dissonância. O sistema límbico, responsável pelas emoções, ativa o desejo e o apego, mas o córtex pré-frontal, que busca segurança e previsibilidade, interpreta o amor como ameaça. Ele sente dopamina, prazer, mas também cortisol, medo. O corpo vibra entre a vontade de se entregar e o impulso de fugir. É literalmente uma guerra química entre o coração e a razão. E o curioso é que o afastamento não alivia essa tensão, apenas a adia. Durante o silêncio, o cérebro dele tenta recalibrar a dopamina perdida. É por isso que, após o sumiço, ele sente saudade. O sistema de recompensa dele se vicia na sensação emocional que você proporcionava. E quando o estímulo desaparece, o corpo sente abstinência. Mais adiante, eu vou te revelar como reconhecer nos mínimos sinais quando essa abstinência está começando, o exato momento em que ele começa a pensar em você sem entender por quê. Mas antes, entenda o simbolismo. Para o inconsciente masculino, o amor é um rito de passagem. Toda mulher que desperta um homem emocionalmente o obriga a atravessar o limiar entre o conhecido e o desconhecido. Jung chamava esse limiar de porta da ânima. A ânima é o arquétipo do feminino interior no homem, a voz da alma que o chama para sentir. Só que essa voz é assustadora, porque o obriga a encarar o que ele sempre evitou, suas emoções reprimidas. Você, sem perceber, é o espelho da ânima dele. É por isso que ele sente conexão e medo ao mesmo tempo. Você o faz lembrar de tudo que ele tentou esquecer: a ternura, o desejo, o medo de não ser suficiente, a carência que ele esconde até de si mesmo. O afastamento, então, é a tentativa de silenciar a ânima. Ele se distancia para escapar da verdade. Só que o inconsciente não aceita ser ignorado por muito tempo. Ele começa a enviar sinais, sonhos, lembranças, coincidências, e o homem sente o chamado de volta. O retorno é a confissão de que o inconsciente venceu. Ele pode dizer que estava confuso, que precisava pensar, que as coisas estavam difíceis. Mas a verdade é mais simples. Ele voltou porque a alma o puxou de volta. Mais adiante, eu vou te mostrar como esse retorno simbólico pode ser usado a seu favor e como se tornar o ponto de equilíbrio entre o herói e a sombra dele. Para entender a profundidade disso, imagine o mito de Ulisses. Ulisses partiu para a guerra e, mesmo após vencer, demorou 10 anos para voltar para casa. No caminho, enfrentou monstros, sereias, tempestades, símbolos de tentações e medos. Mas, no fundo, a jornada não era sobre o retorno à casa física, e sim sobre o reencontro com o próprio coração. A mulher que o esperava, Penélope, não era apenas esposa, era o arquétipo da alma que o chama de volta. Da mesma forma, o homem que some está em uma guerra interna. Ele precisa enfrentar seus fantasmas, o medo de perder o controle, o trauma do abandono, o peso das expectativas. Você, nesse processo, representa a Penélope simbólica, não a que espera passivamente, mas a que mantém a vibração do lar interior, o campo emocional que o chama de volta para si. Mas aqui está o ponto crucial. O homem só retorna verdadeiramente quando a mulher para de ser o espelho da dor e se torna o símbolo da paz. Quando ele sente que o espaço emocional é maduro, o inconsciente entende que é seguro voltar. Mais adiante, eu vou te mostrar como a tua energia interna muda o campo psicológico dele. E porque a mulher consciente é capaz de influenciar o comportamento masculino mesmo à distância. A psicologia junguiana explica que o inconsciente coletivo do homem associa o feminino a duas imagens primordiais: a mãe e a deusa. A mãe é a fonte de cuidado, segurança e acolhimento, mas também pode gerar dependência. A deusa é o mistério, o encanto e o poder transformador, mas também desperta medo. O homem que some e volta oscila entre esses dois polos. Quando você o acolhe demais, ele te vê como mãe e sente conforto, mas perde o desejo. Quando você desperta o mistério e o magnetismo, ele te vê como deusa e sente atração,
mas também pavor. O segredo está no equilíbrio, ser refúgio sem ser refém, ser desejo sem ser perigo. Esse equilíbrio é o que Jung chamava de integração dos opostos. E a mulher que domina esse estado não precisa correr atrás, porque o homem é naturalmente atraído pela energia que o equilibra. Mais adiante, eu vou te mostrar um exercício simples para se manter nesse ponto de equilíbrio e nunca mais perder o poder diante do afastamento masculino. Mas antes, perceba, o retorno de um homem é sempre um espelho da sua energia. Se ele volta e você está ansiosa, ele sente. Se volta e te encontra calma, centrada, segura, o inconsciente dele relaxa. E é nesse momento que o vínculo se solidifica. O homem ama quando sente que pode ser vulnerável sem ser julgado, e respeita quando percebe que você não precisa dele para se sentir inteira. A neurociência chama isso de regulação emocional cruzada. Quando duas pessoas se conectam, seus sistemas nervosos literalmente entram em sintonia. Se você está em paz, o corpo dele reage biologicamente à tua calma. O batimento cardíaco desacelera, o cortisol cai, a dopamina volta a circular. É por isso que ele sente saudade de você mesmo sem saber explicar. Não é das conversas, das mensagens ou do sexo. É da sensação de paz que o corpo dele só tinha ao teu lado. O inconsciente dele associa você a uma frequência emocional específica, segurança com intensidade, e essa combinação é raríssima. Mulheres que tentam controlar o retorno perdem o magnetismo. Mulheres que confiam na energia que emitem se tornam inesquecíveis. Mais adiante, eu vou te revelar os sinais sutis de que a tua energia já começou a agir nele, mesmo à distância, e o que fazer para manter essa vibração sem precisar dizer uma única palavra. O homem que some e volta está no fundo tentando integrar o masculino e o feminino dentro dele. O masculino quer liberdade, o feminino quer vínculo. Quando ele encontra uma mulher que une os dois, que oferece conexão sem aprisionar, o inconsciente entende que encontrou o símbolo do amor maduro. Mas para isso, a mulher precisa primeiro fazer essa integração dentro de si. É por isso que Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O ciclo dele, sumir e voltar, é o reflexo do seu próprio ciclo interno. Quando você sente medo do abandono, vibra a mesma energia que ele tenta evitar. Quando você se liberta da necessidade de controle, o campo muda, e ele sente. A psicologia quântica moderna chama isso de ressonância emocional. Não é misticismo, é biologia e energia. O cérebro humano possui neurônios espelho, células que captam o estado emocional do outro. O homem sente inconscientemente quando você está segura ou carente e reage conforme o que capta. Por isso, o poder não está no que você diz, está no que você vibra. Mais adiante eu vou te mostrar como usar essa compreensão para criar uma energia magnética que o faz voltar transformado e não apenas arrependido. Agora, entenda o simbolismo final dessa jornada. O homem que some é o viajante, que foge da própria alma. A mulher consciente é a guardadora do fogo, que mantém a chama acesa, mas não o persegue pela floresta. Ele precisa se perder para desejar voltar. E ela precisa se manter firme para ser encontrada. O retorno dele, então, não é sobre vitória ou derrota, é sobre o equilíbrio das forças. Ele volta porque em você o inconsciente dele reconhece o lar que o ego negou. Mas só a mulher desperta compreende isso sem ilusão. Ela não espera, não implora, não se fecha. Ela entende que o amor verdadeiro não é posse, é espelho. E quem reflete amor, inevitavelmente o atrai de volta. Mais adiante, eu vou te revelar o ritual de integração emocional, uma técnica simbólica usada na psicologia junguiana para alinhar o inconsciente e o consciente e transformar o afastamento em poder pessoal. O momento em que ele some não é o fim, é o início do teu domínio emocional. O teste silencioso que separa a mulher que busca amor da mulher que se torna o próprio amor. A mulher comum reage, a mulher magnética observa.
E a diferença entre as duas está em uma palavra: consciência. Quando ele some, o inconsciente dele está em colapso. Quando você reage, o seu entra em ressonância com o caos dele. Mas quando você se mantém centrada, o teu campo emocional começa a reeducar o dele. E é aí que o jogo muda. A primeira aplicação prática é o que Jung chamava de não identificação com o complexo. Traduzindo, não se torne refém da emoção que ele te desperta. Quando ele some, você sente o impulso de provar valor, de mostrar que é importante, de se fazer presente. Esse impulso vem do teu ego ferido, não da tua alma. O segredo é observar o sentimento sem agir sob ele. Respira. Em vez de mandar mensagem, escreve. Em vez de tentar entender o que houve, escreve o que você sentiu. Isso desloca a energia da necessidade para o domínio. Você deixa de ser controlada pela emoção e passa a observá-la. E o homem sente essa virada, mesmo que não saiba explicar. A segunda aplicação é o ritual do espelho interno. Todos os dias, diante do espelho, olhe para si e diga: eu não preciso ser escolhida para ser digna. Isso não é frase de efeito, é reprogramação inconsciente. O teu sistema emocional foi condicionado a acreditar que o amor vem do outro. Mas quando você declara para o espelho que já é completa, o teu inconsciente começa a enviar outro sinal vibracional. E o que acontece? O homem que fugia da tua energia de carência começa a ser atraído pela tua energia de completude, porque o masculino, em nível instintivo, busca o feminino que o equilibra, não o que o implora. A terceira aplicação é o silêncio ativo. Isso não é ignorar, é comunicar com ausência consciente. Quando ele volta, não demonstre nem raiva nem pressa. O silêncio, nesse momento, vale mais do que qualquer discurso. O inconsciente masculino lê o silêncio feminino como força. É o mesmo princípio que regula a natureza. O lago profundo não precisa provar sua profundidade. Ele apenas reflete. Quando você permanece calma, o homem sente o próprio descontrole. Ele se vê no espelho do teu domínio, e isso o desarma. Mais adiante, vou te revelar os 3 sinais sutis que indicam que a tua energia já começou a agir nele. E como perceber isso sem precisar de confirmação direta. A quarta aplicação é o que Jung chamava de integração simbólica. Pegue uma folha de papel e desenhe um círculo. Dentro dele, escreva as palavras que representam o teu estado emocional: medo, raiva, dúvida, saudade. Em seguida, desenhe outro círculo ao redor e escreva o que deseja sentir: paz, confiança, autocontrole, magnetismo. Feche os olhos e imagine o círculo interno se dissolvendo no externo. Isso é um ritual de transformação. O inconsciente entende que o medo foi absorvido pela força. Repita isso por 7 dias. Aos poucos, você vai perceber que a ansiedade que sentia se transforma em poder silencioso. A quinta aplicação é a mais profunda. Desligue o radar da espera. A mente feminina tem o vício da vigilância. Você fica verificando se ele viu o story, se curtiu algo, se respondeu. Mas cada vez que faz isso, envia ao universo a mensagem de que ele é a tua fonte. E o universo responde com mais espera. Então, a partir de agora, faça o oposto. Toda vez que pensar nele, diga mentalmente: eu o libero para que ele me encontre, não para que eu o busque. Esse pequeno gesto muda tudo, porque o inconsciente masculino sente quando o campo feminino o liberta. E a ironia é que é exatamente nesse momento que ele começa a voltar. Agora, preste atenção. Esses são os sinais de prova, as evidências invisíveis de que o teu campo começou a agir. Primeiro sinal: as coincidências começam. Você pensa nele e algo o menciona. Uma música toca. Um post aparece. Isso não é misticismo. É sincronicidade. O inconsciente tentando alinhar o externo ao interno. Jung dizia que as coincidências significativas são o modo da alma dizer: você está no caminho certo. Segundo sinal, você sente uma calma estranha. A dor ainda existe, mas já não queima.
É como se uma parte de você tivesse aceitado o fluxo. Essa calma é a vibração da mulher integrada. E é exatamente essa vibração que o masculino reconhece como lar. Quando essa serenidade aparece, o campo começa a puxar o retorno. Terceiro sinal. Ele começa a dar voltas. Aparece de forma indireta. Curte algo antigo, comenta sem contexto, manda uma mensagem neutra. O ego dele precisa testar se o espaço ainda é seguro. Mas não responda de imediato. Espere. O tempo, nesse ponto, é o teu aliado. Cada minuto que você demora a reagir é uma mensagem silenciosa ao inconsciente dele. Ela não está mais presa. E é aí que o desejo se instala. Mais adiante, vou te revelar como agir exatamente no momento do retorno. As palavras certas, a energia certa, o tom certo, para não reiniciar o ciclo, mas criar uma nova história. Agora, entenda o que acontece dentro dele nesse instante. Enquanto você se reconstrói, o inconsciente dele começa a trabalhar. O afastamento vira inquietação, a inquietação vira dúvida, e a dúvida vira necessidade. Ele começa a sonhar contigo, a lembrar de detalhes banais, a sentir tua ausência como uma presença constante. Isso é o inconsciente pedindo reconexão. E quando ele volta, o primeiro olhar é o teste. Ele quer saber se o teu olhar ainda o vê como antes. Mas é aí que você exerce o teu poder. Vê-lo com amor, mas não com necessidade. Porque o amor consciente não pede, ele oferece. O amor consciente não quer, ele atrai. O amor consciente não prende, ele liberta. E por isso é irresistível. Mais adiante vou te mostrar o exato ponto de virada. O momento em que a energia feminina passa de desejante a desejada. E como permanecer nesse estado de magnetismo. Quando ele retorna e você permanece calma, algo muda na frequência. O ego dele, que antes dominava, sente o coração dominar pela primeira vez. A mulher que não o persegue se torna um espelho daquilo que ele quer ser. E o que é mais poderoso? O homem não ama quem o completa, ele ama quem o revela. E você o revelou, por isso ele sempre volta. Agora, o último exercício. Feche os olhos e imagine uma linha dourada conectando o teu coração ao dele. Veja essa linha se dissolver lentamente, até que reste apenas luz. Respire fundo e diga mentalmente: eu não o perco, eu o liberto. E ao libertá-lo, retorno a mim. Repita isso 3 vezes. Essa é a forma simbólica de romper o ciclo de dependência e restaurar o poder do teu próprio campo. E é nesse ponto que os sinais finais começam a acontecer. Você sente que a saudade já não dói, mas inspira. Começa a atrair novas situações, novos olhares, novas oportunidades. E se ele voltar, e ele voltará, você o recebe diferente. Sem esperar promessas, sem repetir padrões, sem precisar que ele te valide. Porque agora você compreende. Ele não voltou para te completar. Voltou porque se reconheceu em você. E o que você faz? Sorrir. Porque a mulher que entendeu o ciclo não precisa mais provar nada. Ela sabe que é o próprio centro da história. E aqui está o encerramento empoderador. O homem que some e volta está em busca do que só a mulher consciente pode oferecer. A presença que não prende, o amor que não suplica, a energia que não se abala. Você não é a fase dele. Você é o espelho da alma dele. E quando ele se olha nesse espelho, não vê apenas você. Vê tudo o que precisa curar. Então, da próxima vez que ele desaparecer, não pergunte por quê. Apenas diga em silêncio: ele está atravessando a própria sombra. E siga. Porque a mulher magnética não espera ser escolhida. Ela é o destino. E se isso faz sentido, comenta: eu sou magnética, porque é isso que você é. O ponto onde o amor e o poder se encontram. Você não precisa correr atrás de ninguém, porque quem é sol não implora por luz. Ela ilumina. E cedo ou tarde, todos voltam para o calor que nunca encontraram em outro lugar. E se quiser entender o que acontece depois que ele volta, o processo psicológico que o faz se render de vez, assista ao próximo vídeo. Porque lá eu vou te revelar como o inconsciente masculino decide amar de verdade. E o momento exato
em que o homem entende que você é o espelho da alma dele.